Fala, fera! Olha quem voltou. Boa tarde. Você já sabe, eu sou professor de História, Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. E antes de partirmos para as resoluções do desafio da EducaPE para o terceiro ano do ensino médio, vem aí mais uma série de homenagens dos alunos, só que dessa vez da EREM Aura Sampaio Parente Muniz, lá na GRE Sertão Central. Um cheiro para o pessoal do Sertão. Também temos um vídeo homenagem da GRE Metropolitana Norte e da EREM Benedita de Moraes Guerra, da GRE Mata Norte. Confere aí. Olá, professores e professoras. Espero que esteja tudo bem. Sou Ana Catarina, do terceiro ano A. E estou aqui para fazer uma homenagem para vocês, que são muito especiais na vida de todos nós estudantes. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Professores são pessoas amigas. Transmitem-nos conhecimento por toda a vida. Com eles podemos sempre contar. E se precisarmos de ajuda, a eles podemos perguntar. O professor é a pessoa que devemos respeitar. E por toda a vida, sempre, professor, que coisas boas pode nos proporcionar. Um futuro alegre e feliz pode nos dar. Com o professor, hora para tudo vai ter. A hora de brincar e estudar. E aquela que tem muito o que fazer. Nas aulas, sempre tem muito o que aprender. Professor é aquele em quem devemos sempre nos inspirar. Nas horas tristes, eles sempre vão nos consolar. Deles devemos sempre. Eu sei, a saudade tá grande, mas sejamos fortes, com fé e esperança. Logo, logo estaremos todos juntos. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. Professores, sempre apostos a trazer o melhor para os seus estudantes, seus filhos, de certa forma. Guerreiras e guerreiros que nos conduzem, passam noites em claro, só para nos trazer o melhor, o conhecimento. Nessa quarentena, muitos se desdobraram em mil. Se adaptaram com a tecnologia, descobriram novas formas de ensinar. As dificuldades foram e são muitas. Mas os professores lutam lado a lado conosco por um futuro que possamos olhar para trás e pensar, sem eles, nada disso seria possível. Professor, guia, é às vezes conselheiro e amigo. É quem incentiva a gente a pensar antes de falar. É quem precisa da paciência para se manter no país que tanto desvaloriza o seu saber. É o melhor amigo da educação. É um dos pilares de uma boa sociedade. É quem canta funk para fazer entender a matéria. É quem sabe que não sabe de tudo. É aquilo que tem em comum o engenheiro, o médico, o advogado, músico, escritor e não à toa sinônimo de mestre. É quem pode mudar o mundo. É com esse trecho de João Doderlen que eu finalizo o vídeo e entrego os meus sinceros parabéns a todos os professores e professoras. Professor Braulio Bessa, um guerreiro sem espada, sem faca foi seu facão, armado só de amor, segurando o giz na mão. O seu livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção
Os verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou pulsa, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiros do futuro. Um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque eu ainda acredito na força do professor. Braulio Bessa, obrigada. Muito obrigado a cada um de vocês que nos enviou a sua homenagem ao Dia dos Professores. Muito, muito obrigado. Do litoral ao sertão, fica a gratidão de toda a equipe do Educa PE. Muito obrigado. Vamos para a resolução do desafio? Vamos lá? Terceiro ano? Preparado? Então, vamos para a Primeira Guerra Mundial. Show de bola? Pega aí na primeira questão do desafio do Educa PE. Show? Olha aí, ó, a primeira questão veio lá do Enem de 2014. Tá bem? Para ficar mais fácil de responder essa questão, você tem que lembrar da nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. E lembrar que, basicamente, 4 foram os fatores que contribuíram para a eclosão dessa guerra. O imperialismo, o choque de imperialismos, o neocolonialismo, a disputa por territórios coloniais. Nós também temos as disputas territoriais e o revanchismo. E como estopim para o acontecimento, para a eclosão da Primeira Guerra, nós tivemos o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Se você lembrou desses 4 fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, acabou, você já tem a resposta. Mas vamos ler o enunciado. 3 décadas, de 1884 a 1914, esse período aí, gente, é chamado de Belle Époque, um período de paz e de desenvolvimento técnico, científico e cultural na Europa, chamado de Belle Époque, que tinha como grande capital cultural da Europa e, consequentemente, do mundo, Paris, França, tá bem? Separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África. Olha aí o neocolonialismo aí, ó. E com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Está falando justamente da questão dos imperialismos e da questão do neocolonialismo. Tem que ficar esperto, tem que lembrar sempre desses elementos, tá bem? É da Hannah Arendt. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra, na medida em que qual elemento, dentre os 4 que eu citei, seria um dos fatores para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Vamos lá. Vai dizendo aí em casa, viu? Sim ou não? Tá bem? Então, ó, letra A. Difundiu as teorias socialistas? Não! Letra B. Acirrou as disputas territoriais? Houve disputa territorial como causa da Primeira Guerra Mundial? Sim! Olha aí, ó. Letra B é nossa resposta. Tá bem? Superou as crises econômicas. Esse contexto a gente deixa para a Segunda Guerra Mundial, tá bem? A Primeira Guerra acontece após a Belle Époque, a Bela Época, tá bem? D. Multiplicou os conflitos religiosos? Está fora do contexto, tem nada a ver com essa questão. Conteve os sentimentos xenófobos? Isso também está fora dessa
desse enunciado, está fora dessa questão. A gente deixa isso para uns períodos mais adiante, tá bem? Então, ó, os países desse período em que vão se envolver na guerra são orientados pela lógica do lucro capitalista. As potências industriais do período, Inglaterra, França, a Alemanha, disputavam cada palmo das matérias-primas e dos mercados consumidores mundiais. É o imperialismo, é o neocolonialismo, é a disputa por territórios, os grandes fatores que vão levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Show de bola? Resposta à letra B de bola. Beleza, fera. Fique esperto. Vamos para a segunda questão? Tem que ser ligeirinho aqui, ó. Tem que ser ligeirinho. Segunda questão, ainda sobre a Primeira Guerra Mundial. Se liga, já estou te dando a dica. Primeira Guerra Mundial, 14 a 1918. Pimpão, eu tenho que lembrar disso? Tem, que é para não confundir elementos da Primeira com elementos da Segunda Guerra Mundial. Tá bem? Ela traz uma série de artigos do Tratado de Versalhes, tratado assinado em 1919. Tá bem? O Tratado de Versalhes foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Tá bem? Então você vai ver que sucessivas vezes aparece aí nos artigos apresentados o nome Alemanha. Alemanha, Alemanha e Alemanha. A Alemanha foi a grande responsabilidade, houve a grande responsabilização da Alemanha pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Tá bem? Para a gente adiantar, não farei a leitura dos artigos, mas você dá uma olhada aí. E a pergunta é: de acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes, ela quer saber do Tratado de Versalhes, tá bem? Letra A, encerrou a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou nem continuar, Robson. Eu não vou nem continuar. Segunda Guerra Mundial? Não, meu amigo. É primeira. Primeira. Não vou nem continuar. Letra B, extinguiu a Liga das Nações. A Liga das Nações, que vai ser a primeira tentativa de criar uma instituição que versaria pela paz mundial, foi criada em 1919, tá bem? 1919. O Tratado de Versalhes não extingue a Liga das Nações. Na verdade, ele propõe a criação dessa instituição que vai durar até 42, já que ela não cumpre seu objetivo primário, que é evitar um novo conflito de proporções mundiais. Essa Liga das Nações, ela é dissolvida em 42 e em seu lugar vai ser criada em 1945 a Organização das Nações Unidas, a ONU, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Tá bem? Então B também está errado. Letra C, estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial? Não! Esse tratado encerra de forma oficial a Primeira Guerra Mundial e põe toda a culpa do que aconteceu na Alemanha. Tá bem? Fique esperto. Letra D. Sobrou a D e a E. Tu vai em qual, Robson? E tu, Robson, vai em qual? Me quebrou, né, bicho? Vai na D, vai na D? Vamos ver, vamos conferir a D. Então, vamos lá. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando da Segunda Guerra, Robson? É da Primeira, cara. É da Primeira, da Primeira. Fim da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, alemã e soviética. Esse contexto é da Segunda Guerra. O Tratado de Versalhes é da Primeira. Sobrou a letra E. Olha aí, gente. Vê se não está totalmente condizente. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial. Está vendo aí? Da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Então, a resposta da nossa segunda questão do desafio é letra E.
Beleza? Show de bola? Tem que se ligar no contexto, rapaziada. Às vezes eles botam informações corretas, só que dentro de outro contexto. No caso aí, Tratado de Versalhes tem a ver com o encerramento da Primeira Guerra Mundial. E lembrando que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, houve o chamado período entre guerras, o período da ascensão dos regimes totalitários e a crise dos estados liberais. Show de bola? Beleza? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Olha aí, João. Joga na tela os regimes totalitários. Olha aí. Falando em regimes totalitários, né? Vamos pegar já essa carona. Olha aí. Já começa logo dizendo para que veio. Fascismo e nazismo. Tá bem? Os dois são regimes totalitários. Tem em sua origem algumas causas comuns. Se você imprimiu isso, destaque aí, ó. A dica é essa. Algumas causas comuns, tá? Entre essas causas, pode-se apontar. Ele quer saber, entre a letra A e E, quais são as causas comuns entre nazismo e fascismo, essas duas doutrinas totalitárias. Uma italiana e a outra alemã. Letra A. O ideário da raça pura. Isso aí não cabia dentro do fascismo de Mussolini. Isso cabe única e exclusivamente nesse contexto aos nazistas alemães, tá bem? Esse ideal da raça pura, o arianismo. Fique esperto. Então, isso é típico do regime nazista, não do fascismo italiano de Mussolini. Show? Na letra B, conflito entre burguesia e nobreza. Cara, isso está totalmente fora do contexto. Esse conflito entre burguesia e nobreza se dá no que a gente chama de revoluções burguesas, movimentos sociopolíticos que vão ocorrer na Europa entre os séculos 17 e 19, gente. Tem nada a ver com essa questão da primeira metade do século XX, do período entre guerras. Tem nada a ver. Isso está dentro do contexto do antigo regime, o absolutismo. Tá bem? Tem nada a ver com o que está sendo pedido. Letra C. Como alguma das causas comuns, na letra C nós temos uma crise econômico-social, com as consequentes greves, tumultos e agitações que favoreceriam a tomada do poder pela esquerda. Interessante. Nós tivemos dentro desse contexto do entre guerras, lá de 1919 até 1938, nós tivemos uma crise econômica e social? Tivemos. A crise do capitalismo, a crise de 1929. Olha aí, já está se encaixando. Nessa crise, houve greves, tumultos e agitações, sem falar que houve um crescimento das questões ligadas ao socialismo soviético que andava se espalhando pela Europa desse período? Houve? Houve sim. Então, nossa resposta para a questão é a letra C. Está vendo aí? Uma crises econômicas e sociais com as consequentes greves, tumultos e agitações. Tá bem? A gente tem que lembrar que os regimes totalitários, eles tinham como característica comum um forte militarismo, uma forte propaganda ideológica e uma outra arma muito comum era o terror, tá bem? O terror de grupos opositores e até mesmo da ameaça comunista, ameaça socialista, tá bem? Então, o temor do comunismo e os efeitos devastadores da crise econômica de 1929 fizeram com que o autoritarismo, os regimes autoritários, fossem vistos como uma solução para esses problemas. Então, nós temos aí a letra C como resposta. Na letra D, nós temos aí as consequências do fracasso das ofensivas dos dois países
contra a Tríplice Aliança. Pelo contrário, eles faziam parte da Tríplice Aliança. Tá bem? A Alemanha e a Itália fizeram parte da Tríplice Aliança junto com o Império Austro-Húngaro. E que nós temos depois lutando contra a Tríplice Entente. França, Inglaterra, né, o Reino Unido e a Rússia. Isso durante a Primeira Guerra Mundial. A gente já passou desse contexto, nós já passamos da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos no período entre guerras. Tá bem? E na letra E, a luta pelo poder entre partidos fortes de direita. Não, isso também está fora do contexto pedido na questão. Resposta, letra C. Show de bola? Beleza? Dá para mais uma? Dá para mais uma? Dá para mais uma, isso aí. Vamos lá. Vamos para a quinta questão do desafio. Olha aí, ó. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Que delícia. Vamos lá. Vamos ver o que é que nos traz aí, ó. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica. Olha aí, ó, já deu uma dica boa, né? Ao ponto de se produzir a bomba atômica e toda a mortandade decorrente. Sobre o conflito, é incorreto, se liga aí, é incorreto, por favor, Robson, ênfase no incorreto. Show de bola, Robson. É incorreto afirmar que esse tipo de questão, ela costuma... Traz aqui para o tio Pimpão. Preste atenção no tio Pimpão. Esse tipo de questão é aquela que destrói o aluno que não tem atenção. Nós temos 4 assertivas corretas. Apenas uma está incorreta. Mas às vezes o aluno está com pressa, ele já está querendo ir para casa, já passou 4 horas ali sentado, está com o pescoço doendo, está com a coluna doendo, está com o fiofó doendo. Ele quer se livrar da questão, quer ir para casa. Mas tem que se ligar, fera. Perder uma questão dessa pode te complicar no final. Mas presta atenção que com o tio Pimpa, vê com o gordinho que fica facinho. Se liga aí nas alternativas. Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês à base de Pearl Harbor. Esse ataque aconteceu em 7 de dezembro de 1941. Robson, sabe o que aconteceu 41 anos depois desse ataque? Para mim. Eu nasci. Ah, moleque, gostou dessa? Gostou dessa? Em 7 de dezembro, mas de 82. Tá bem? Tá certíssimo, gente. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele quer ficar certo? Não. Está correto. Letra B. O eixo era e Japão. Certíssimo, gente. As potências do eixo eram formadas por esses 3 países: Alemanha, Itália e Japão. Já os países chamados de aliados eram formados pela Inglaterra, os Estados Unidos e, mais tarde, a União Soviética. Tá bem? Tranquilão? Olha o Stalin aparecendo aqui mais uma vez. Tá certíssimo. Não é o que queremos. Na letra C. A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. Estava quase lá. Gente, quando os alemães invadem a União Soviética, é durante a chamada Operação Barbarossa. E isso vai acontecer lá em meados de 1941. Bem? Então, a invasão do território russo, do território soviético, põe fim ao chamado Pacto Germano-Soviético, que foi assinado em 1939. O elemento que marca o início da Segunda Guerra Mundial é a invasão da Polônia pelas forças alemãs, tá bem? A invasão da Polônia é considerada o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. Então, nossa resposta é a letra C, é o que está incorreto, tá bem? Na letra D, nós temos aí, ó, o evento final da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Show de bola, gente. Pois bem, a gente vai ficando por aqui.
Espero que você tenha acertado o maior número possível de questões. E se errou, que você possa revisar e nunca mais perder uma questão como as que foram vistas. Muito obrigado por sua companhia. A gente se vê numa outra história.